Olá, estudantes, tudo bem? Então, eu preparei aqui o início de uma discussão para as nossas aulas. E nós vamos falar, são alguns apontamentos que eu estou denominando como apontamentos essenciais, para a gente começar a pensar o pano de fundo da construção e implementação de políticas públicas no Brasil e também no mundo. Então, a primeira questão é a gente olhar as políticas públicas para além dos resultados da aplicação dos recursos públicos. Isso significa ir um pouquinho além de associar a execução de uma política pública simplesmente por meio dos resultados dos recursos públicos que foram aplicados nela. Também olhar as políticas públicas para além de uma abordagem só jurídica, só do ponto de vista jurídico, da lei, legalizados e legalização e tudo mais. Também olhar as políticas públicas para além dos deveres legais do Estado para com o cidadão, aquilo que já está na Constituição, aquilo que, no caso das políticas de educação, já está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aquilo que já está previsto em lei, previsto nas constituições. Políticas públicas para além de quê? Para além, olhar a política pública e os direitos sociais. Também olhar esse contexto daquilo que é direito meu e até onde as políticas públicas podem me ajudar nisso. Também olhar além de uma análise simplesmente avaliativa, quantitativa e qualitativa dos investimentos públicos. Por exemplo, gastaram 2 bilhões e fizeram o quê? Quantas pessoas contemplaram e como é que foi esse serviço prestado? E, por fim, olhar as políticas públicas para além de quê? Para além dos segmentos sociais que estão e que foram ali contemplados. Então, é uma política pública pensada para a educação infantil, construção de creches, né? Olhar para além disso, ok? Esse é um desafio bastante grande, porque a maioria dos estudos, a maioria das pessoas olham as políticas públicas a partir do quanto de recurso público foi investido, de se foi cumprido ou não a legislação e a norma que a criou, se atingiu os direitos sociais, se é para um grupo pequeno, para um grupo grande, se foi bom o serviço, se não foi bom os serviços, e quais segmentos foram contemplados aí. Muito bem. Qual é o enfoque atual das políticas hoje, das políticas públicas como um todo? O primeiro enfoque é que, na verdade, está se buscando fazer uma análise anterior das políticas públicas que envolvem a sua elaboração e a sua operacionalização. É olhar a política e pensar como é que ela foi elaborada, o que é que envolve a elaboração dessa política e como é que ela foi operacionalizada. Então, nesse sentido, a complexidade que envolve o início, o princípio da elaboração das políticas públicas deve ser considerado. A operacionalização das políticas públicas, como é que elas foram operacionalizadas e qual era o caráter, o que é que tinha ali por trás. Por que, de repente, construir uma escada naquele lugar, naquele bairro, para privilegiar aquelas pessoas? Como é que é isso? Por que construir uma creche lá, naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, naquele município? Por que olhar o transporte público que beneficia um bairro em detrimento de outro bairro? O que é que envolve? O que é que está por trás disso aí? Esse é o enfoque atual, é olhar o que está por trás, o contexto. Uma outra coisa importante para a gente saber, e isso vai determinar essa análise que a gente está fazendo, é que toda política pública ela é originada de uma ideia. E esta ideia, ela nasce de algum lugar, ela tem um princípio. E esse princípio tem uma pressuposição, tipo assim, por que eu estou pensando em construir uma creche aqui, não lá, entendeu? E também parte de uma vontade.
Percebe? Isso é bastante complexo, isso é complicado, inclusive, da gente pensar. Muito bem. Outra coisa importante, os fatores determinantes que dão origem a uma ideia de política pública, ela agrega, na verdade, um conjunto de interesses, de inserções ideológicas, não tem como fugir disso, entendeu? De concepções científicas do que é bom, do que não é, do estudo tal, do estudo Y, e eu acho que esse contexto da pandemia mostra muito isso para a gente. As correlações de forças sociais, os grupos, os movimentos, os partidos, tudo isso é determinante na origem e na implementação de uma política pública. Os princípios que geram essa política pública, eles traduzem muito da natureza e da significação das políticas públicas. Porque é o início de tudo, entendeu? Ah, nasceu aonde? Ah, mas quem teve a ideia foi aquele grupo lá que tinha interesse que aquela creche estivesse lá, que aquela estrada estivesse lá, que aquele posto de saúde estivesse lá. Isso vai imprimir uma característica àquela política, né? Quer seja na intervenção administrativa ou na própria aplicação de orçamento. Então, a origem, ela é muito importante saber. É muito importante saber a origem, da onde nasceu aquela ideia que virou uma política e que, de repente, a gente se pergunta, é uma política de Estado ou é uma política de governo? Que interesses estão por trás que caracterizam essas políticas, não é? E isso vai implicar muito em todo o andamento dela, operacionalização dela e o tanto de recurso que essa política vai ter disponível para essa operacionalização. Muito bem. Nesses princípios, no nascedouro das ideias, dos programas, das ações, estão assentados todos os ideários da realidade que se quer mudar. Ali está tudo acontecendo, entendeu? Tem vários interesses em jogo. Então, reconstruir ou construir uma determinada política vai partir muito desses princípios. Quais são os princípios que estão por trás da implementação daquela política? Os princípios são, na verdade, as grandes metas. O que se quer com essa política? Atingir muita gente? Quem são essas pessoas? É uma política de curto, de médio, de longo prazo? Como é que eu vou definir isso? A definição de modelos também, quais são os modelos abrangentes, os rumos para que você possa efetivar um certo país, um certo estado, e aí se definir as prioridades, né, em áreas prioritárias. Então, os princípios, eles estão assentados nos ideários da realidade que se quer mudar, reconstruir ou construir uma determinada política pública. Os princípios são as grandes metas, a definição de modelos abrangentes de rumos a efetivar um certo país, estado, em áreas prioritárias. É impossível considerar que a formulação de política pública é pensada unicamente a partir de uma determinação jurídica. Por exemplo, é por conta de que assim é preciso dar acesso às crianças à escola. Mas não é só esse fator que vai pesar. Primeiro, o Estado não é uma instituição neutra, como pensam muitos funcionalistas. E é por isso mesmo que não basta estar na lei. Isso a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai atuando no campo das políticas públicas. A gente vai vendo que não basta ser uma questão de direito. Não é só isso, entendeu? É preciso considerar tudo isso que eu falei. Fatores sociais, econômicos, culturais que vão influenciar aquela operacionalização. A tomada de decisão que resulta numa política pública, portanto, ela envolve
alguns condicionamentos básicos. E isso também depende do momento histórico. Se você for olhar ao longo da história, na República, você vai verificar que se tomam decisões a partir do contexto político em que aquilo está acontecendo. Então, o nosso contexto político hoje é esse que a gente está vivendo. Então, a tomada de decisão sobre qualquer política vai estar condicionada a esses momentos políticos, históricos, que toda a sociedade está vivendo. O contexto histórico, ele é constituído de 3 grandes instâncias, e não é assim só uma questão de ser o Brasil. É uma questão de você olhar o mundo, olhar o país e olhar a realidade local. Isso tudo é que move a estrutura produtiva de uma política, de uma nação. Então, na verdade, é muito mais abrangente do que a gente imagina que seja. E aí, por fim, tem um quadro que vai traduzir um pouco o caminhar dessas políticas no poder legislativo e no poder executivo. E vocês vão ver que essas 2 instâncias não estão desatreladas. E ainda essas 2 instâncias estão num contexto de sociedade, num contexto de sociedade social, de sociedade política. Isso é importante que a gente veja, e no contexto da própria sociedade civil, como o Gramsci muito bem caracteriza. Então, tem os interesses nossos, dos cidadãos, e tem os interesses do Estado, dos governantes, de todos os atores políticos que são determinantes para a gente poder analisar e contextualizar uma política pública. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. Isso tudo está no material, eu coloquei aí a bibliografia do Bonetti, e essa primeira conversa é só para a gente pensar, para a gente refletir e começarmos a olhar as políticas públicas, e dentre elas a política educacional, com outros olhos, percebendo todo este contexto, que é um contexto, todo este contexto.